Meus amigos, nesta edição do MPSP+, trataremos de um tema de interesse de todos, as eleições. O nosso convidado é o Dr. Luiz Fernando. Doutor, a criação da Secretaria Especial de Assuntos Eleitorais, pela qual o senhor responde, sinaliza a enorme importância que a Procuradoria-Geral de Justiça confere a esta área de atuação. Por que este tema é relevante? Cláudio, obrigado pela oportunidade de falar ao MPSP+. É sempre uma satisfação poder contribuir com a divulgação de informações sensíveis à sociedade, ainda mais em um ano eleitoral e cercado por restrições e cuidados com a saúde. Bem, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Sarrubo, assim que assumiu no início desse ano, ele reestruturou o gabinete, diminuindo o número de assessores afastados, realocando-os na linha de frente de atuação, privilegiando a atividade fim do Ministério Público. Ainda assim, sensível, emprestou especial atenção ao tema eleitoral, criando a Secretaria Especial de Assuntos Eleitorais, e com o convite para que eu assumisse o posto de secretário. Assumi o desafio, até porque eu posso contar com 2 assessoras de conhecimento acima da média nesse tema, que são as doutoras Ana Laura Bandeira Lins e a doutora Vera Taberti. A importância do tema eleitoral, Cláudio, guarda relação direta com a existência do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, sem votos, sem eleições, não existe a democracia. Ao Ministério Público Eleitoral incumbe desempenhar as funções típicas do parquê junto à Justiça Eleitoral, principalmente fiscalizando a aplicação da lei eleitoral e tomando medidas necessárias para que ela seja cumprida. Uma das ações primordiais é a proteção da normalidade e da legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo. Como exemplo da atuação, fiscalizam registro de candidaturas, propaganda eleitoral e prestação de contas. É um trabalho árduo, principalmente em anos eleitorais. Já a Secretaria Especial e a respectiva assessoria eleitoral trabalham coordenando toda a parte administrativa para o bom andamento do sistema no Estado e ainda auxiliando nas consultas temáticas, tirando dúvidas e oferecendo subsídios aos promotores de justiça. Nós temos uma página específica alocada no site do Ministério Público, onde podem ser encontrados diversos elementos e ferramentas de auxílio ao promotor de justiça eleitoral. Como o eleitor pode acionar o Ministério Público caso detecte alguma irregularidade? O eleitor detectando alguma irregularidade, ele pode procurar sempre o Ministério Público. Em tempos normais, a primeira opção que a gente pensa é ir diretamente à Promotoria de Justiça da cidade e narrar o ocorrido direto ao promotor. Nesses tempos mais difíceis de isolamento social, nós temos os canais virtuais na internet, e que também estarão à disposição da população mesmo quando as coisas voltarem ao normal. É possível enviar um e-mail para eleitoral@mpsp.mp.br ou ainda acessar a nossa página principal na internet e lá no portal do Ministério Público entrar em áreas de atuação eleitoral. Ali dentro tem uma caixa para denúncias online genérica e uma caixa para denúncias relacionadas com a candidatura feminina. É só clicar em cima que já abre o espaço para quem quer enviar a mensagem. Outra opção também é enviar a denúncia para a ouvidoria do Ministério Público, que se encarrega de repassar ao setor correto. Se a pessoa não tem acesso a um computador, alguma coisa, pode mandar por carta, pode mandar um bilhete, qualquer coisa, fundamentado que o Ministério Público vai dar início a essa investigação. De que forma o portal Eleições Limpas, ferramenta que permite aos eleitores acessarem dados sobre os fornecedores das campanhas, pode evitar a má utilização de recursos públicos? A ferramenta Portal Eleições Limpas é um projeto conjunto do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Ministério Público Federal em São Paulo, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral. É facilmente localizada na nossa página, na página inicial do portal do Ministério Público, e ela serve para auxiliar na defesa da lisura da campanha e do gasto adequado do fundo eleitoral. A sua função é auxiliar os partidos e os candidatos na separação do joio e do trigo, na seleção dos fornecedores e prestadores de serviços bancados pelo fundo eleitoral, cuja fonte de recursos é a própria sociedade. Afinal de contas, o fundo eleitoral vem dos tributos arrecadados. Como descrito na própria plataforma, com a simples digitação do CPF ou do CNPJ, o partido e o candidato podem acessar, de uma só vez, dados disponíveis em diversos bancos de dados com informações que são públicas. Essas informações reunidas pela ferramenta em um único ambiente
permitem que a decisão acerca de qual fornecedor ou prestador de serviço escolher esteja ancorada em parâmetros éticos e em total harmonia com os preceitos da legislação em vigor. Só se contrata quem estiver regular. Assim, tanto o partido político como o candidato poderão desde logo pesquisar a idoneidade daquele que vai fornecer o material ou serviço. E o membro do Ministério Público poderá, no momento oportuno da prestação de contas, pesquisar se aquele fornecedor estava apto para tanto. Lembrando que a rejeição das contas da campanha aponta para a anulação do resultado do pleito se for configurado o uso indevido dos recursos do contribuinte. Essa ferramenta é muito importante. A próxima pergunta será formulada pelo seu colega, o promotor Fábio Bechara. Vamos ouvi-lo. Olá, Luiz, tudo bem? Eu gostaria de aproveitar o fato de que você está à frente de uma importante assessoria no gabinete do Procurador-Geral, assessoria eleitoral, e te fazer a seguinte pergunta: em que medida a desinformação e as fake news elas podem comprometer a lisura do processo eleitoral? Grande amigo Fábio Bechara, nosso promotor de justiça da primeira zona eleitoral da capital e um dos ícones dessa matéria. É uma honra receber uma pergunta sua. Fábio, segundo o advogado e pesquisador da Internet Lab, o Francisco Brito Cruz, a fake news sozinho não desequilibra o processo eleitoral. O que isso quer dizer? A viralização de mensagens, por exemplo, no WhatsApp, depende do engajamento dos usuários no repasse dos conteúdos. E esse engajamento se dá em pequenos grupos de confiança dos usuários que recebem as informações dos grupos de apoiadores políticos, que, por sua vez, recebem os conteúdos de fábricas de fake news localizadas no Brasil e no exterior, as quais têm contato ou apoio do aparato das campanhas políticas. Daí a importância das pessoas não compartilharem notícias mentirosas, falsas, fraudulentas. Quando suspeitar que pode não ser verdade, se desconfiar, não compartilhe. Há verdadeiras fábricas de fake news que criam a mentira. Diversos robôs espalhando notícias falsas, e que poderiam morrer logo essas notícias. Mas quando vários indivíduos, né, você recebe, qualquer pessoa, você no seu celular em casa, no seu computador, você pega aquela mentira e repassa para grupos pequenos e íntimos, isso vai fazer toda a diferença. As estruturas menores, como a família, o grupo da igreja, o grupo do condomínio, do clube, etc., eles dão credibilidade àquela mentira que se quer acreditar. Em pouco tempo, a mentira se dissemina e se transforma em verdade, causando os impactos que eu diria manipulados, entre aspas, né? Então, é necessário que as notícias criadas e falsas sejam acompanhadas de uma estratégia de campanha e que as pessoas estejam engajadas nessa estratégia, ainda que não saibam que estão, porque elas podem ser induzidas a isso, para disseminar a mentira e então obter um resultado eleitoral significativo. Aqui em São Paulo, foi firmado um termo de compromisso com o Ministério Público Eleitoral, assinado por alguns partidos. Alguns optaram por não aderir e a lista dos que assinaram está lá no portal do Ministério Público, na página do Eleições Limpas. Esses partidos se comprometeram, dentre outras coisas, né? Foram vários compromissos, mas uma delas é coibir a desinformação e a disseminação de informações falsas. Vale dizer, eles se comprometeram a não integrar a rede de estratégias de disseminação da mentira. É uma contribuição que acrescenta muita credibilidade ao sistema. Então, o eleitor pode ajudar e muito nesse complexo eleitoral que acontece ao evitar a propagação de mentiras. O calendário eleitoral foi alterado por conta da pandemia. As instituições estão se preparando para que tudo corra bem em novembro? É certo que as instituições estão totalmente preparadas para enfrentar os desafios. Aliás, já estão enfrentando. O Tribunal Superior Eleitoral tem apresentado normas com as orientações de como deve ser a organização da eleição. E os demais atores desse processo estão profundamente envolvidos para que tudo aconteça da melhor maneira possível, emprestando cada vez mais validade a esse processo democrático. O tribunal indicou a possibilidade, por exemplo, de normas municipais, estaduais e federais voltadas ao combate à pandemia e com fundamento em recomendação de autoridades sanitárias possam restringir atos eleitorais, desde que essas normas tenham um caráter geral e não especificamente o caráter eleitoral, senão estaria interferindo nas eleições ou favorecendo algum candidato.
As normas de saúde pública, elas poderão se sobrepor às normas eleitorais de propaganda este ano e ter como efeito obrigar a restrição de algum comício ou distribuição de material impresso, por exemplo. Enquanto é possível que normas municipais façam também outras restrições a aglomerações, devendo então ser respeitadas. O juiz eleitoral local, ele pode utilizar o poder de polícia que ele tem para dissolver um comício, onde as normas sanitárias não estejam sendo respeitadas. Por exemplo, militantes sem máscaras e vários outros tipos de aglomerações. De outro lado, o Ministério Público pode provocar a Polícia Militar para que fiscalize se está ocorrendo algum crime de contágio para a vida, alguma desobediência às normas vigentes e atuando de forma imediata para trazer as coisas de volta para o rumo correto. Eu posso dizer com certeza que a sociedade pode contar com a atuação do Ministério Público. Os promotores de justiça estão profundamente envolvidos no processo de fiscalização da eleição e já estão trabalhando em um esforço concentrado desde o registro das candidaturas, passando pelas propagandas irregulares, pelo abuso do poder econômico e nas investigações das demais irregularidades que podem surgir. Tenho certeza que assim irão continuar, com plena dedicação nesses complexos meses que antecedem as eleições, e eles são complexos. No próprio dia das eleições, os promotores vão estar atuando, todos os promotores eleitorais estarão atuando, e também após no período pós-eleitoral, quando vem a fase da prestação de contas. Sem falsa modéstia, Cláudio, eu posso dizer que o Ministério Público de São Paulo tem promotores e promotoras de justiça da melhor qualidade, e a população sabe que pode contar com eles sempre que precisar. Doutor, agradeço muito a sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar ao MPSP+, essa ferramenta de comunicação tão importante para a nossa querida instituição. Para vocês que nos assistem, continuem se cuidando e adotando todas as cautelas ao alcance, porque a pandemia ainda não acabou. Com os cuidados necessários, eu tenho certeza que teremos total sucesso em uma eleição limpa e correta, dando sequência na história e no destino desse nosso Brasil. Muito obrigado. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.